Bem-vindo ao Biomedicando, seu portal de estudos em biomedicina com conteúdo direto ao ponto para te ajudar a aprender mais rápido. Hoje, a nossa missão é destrinchar um dos temas mais fascinantes e complexos de todo o corpo humano: os mecanismos da neurobiologia. Na nossa Masterclass de hoje, a gente vai passar por 6 pontos-chave: princípios dos neurotransmissores, glutamato e excitoxicidade, a síntese do GABA, adenosina e cafeína, as patologias da dopamina e, para fechar, o sistema endocannabinoide. O grande objetivo dessa revisão direta ao ponto é fazer com que o balanço neuroquímico faça todo sentido na sua cabeça na hora da prova. Vamos lá? Seção 1. Princípios dos neurotransmissores. Bom, para começar, a gente precisa entender as duas grandes forças que governam o nosso sistema nervoso. É absolutamente crucial pegar essa base. De um lado, a gente tem os neurotransmissores excitatórios. Pensa neles como o pedal do acelerador. Eles se ligam aos receptores e mandam bala na passagem do sinal elétrico, produzindo uma resposta ativa na célula. Os grandes exemplos clássicos aqui são o glutamato no sistema nervoso central e a norepinefrina no sistema nervoso autônomo. Do outro lado, a gente tem o freio biológico, os neurotransmissores inibitórios, como o GABA. A função deles é literalmente travar a continuação desse sinal elétrico por meio de um processo chamado hiperpolarização. Seção 2. Glutamato, excitação e excitotoxicidade. Agora que a gente já sabe quem acelera e quem freia, vamos focar no nosso acelerador principal. O glutamato é, de longe, o aminoácido livre mais abundante no sistema nervoso central. Olha que detalhe interessante, como ele é hidrofílico, ele simplesmente não consegue cruzar a barreira hematoencefálica. Ou seja, o próprio cérebro precisa fabricar o seu próprio glutamato lá dentro. E quando esse glutamato se liga aos receptores ionotrópicos e metabotrópicos, ele fortalece as conexões entre os neurônios. Isso é o que a gente chama de plasticidade sináptica, a base biológica de como a gente aprende coisas novas e forma memórias. Só que tem mais, viu? Essa mesma sinalização regula processos de dor, depressão e até a dependência química. Mas e quando a coisa passa dos limites? Aqui vai uma pérola clínica importantíssima. O excesso de glutamato gera um quadro chamado excitotoxicidade. Basicamente, os receptores ficam superestimulados e deixam entrar uma quantidade massiva e tóxica de cálcio na célula. Isso cria uma tempestade de disparos elétricos descontrolados. É exatamente esse o mecanismo central que acontece numa crise de epilepsia, o que acaba causando lesões severas ou até a morte dos neurônios. Seção 3. GABA, síntese e inibição. Pois é, se acelerar demais destrói o motor, a gente precisa de um freio de altíssima qualidade. É aqui que entra o grande mestre da inibição. É fascinante ver como a biologia é inteligente. Embora eles tenham efeitos completamente opostos, o excitador glutamato e o inibidor GABA estão intimamente ligados. Na verdade, o glutamato é o precursor direto do GABA. Acontece uma transformação mágica guiada por uma enzima chamada glutamato descarboxilase. Ou seja, o corpo pega o seu maior acelerador e converte ele no seu principal freio. Genial, né? E como esse freio funciona na prática celular? É um passo a passo bem definido. Primeiro, o GABA gruda nos receptores transmembrana. Isso abre canais que mudam o ambiente químico na hora. A gente tem um influxo, uma entrada forte de íons cloreto na célula, e ao mesmo tempo um efluxo, a saída dos íons potássio. Essa troca exata é a receita para a hiperpolarização da membrana. O sinal elétrico bate ali e para, garantindo a inibição. Seção 4. A adenosina e o efeito cafeína. Deixando o GABA um pouquinho de lado, vamos olhar para outro mecanismo de inibição que todo mundo sente na pele todo dia. A adenosina é um nucleotídeo purina com efeitos bem sistêmicos. Quando ela entra em cena, ela reduz a atividade motora, derruba a frequência respiratória, induz aquela vontade de dormir e diminui a ansiedade. Basicamente, o sinal químico do seu corpo gritando: ok, chega por hoje, é hora de desacelerar. Mas e se não for a hora de descansar? E se a gente tem uma prova para estudar? É aí que a cafeína brilha. A estrutura dela é muito parecida com a da adenosina, então ela atua como uma antagonista perfeita. A cafeína vai lá, ocupa o receptor e bloqueia todos esses efeitos de cansaço. O cérebro não recebe o sinal de sono e por isso continua em alerta total. Seção 5. Dopamina na esquizofrenia e Parkinson. Mudando de marcha agora, vamos ver a dopamina por uma lente mais ampla e clínica. A gente tem um contraste bem pesado quando o equilíbrio da dopamina se perde.
De um lado, na esquizofrenia, as pesquisas apontam para um aumento na concentração de dopamina circulando por rotas neurais alteradas. É o excesso causando caos. Do outro lado, na doença de Parkinson, o drama é exatamente o oposto. Neurônios morrem lá no mesencéfalo, causando uma falta severa de dopamina. E um dado bem interessante para quem pesquisa a área é que o receptor H3 de histamina virou um grande alvo de estudo para tentar tratar essas condições. Seção 6. Sistema endocannabinoide e regulação. Entrando no nosso último módulo, a gente precisa falar sobre a grande rede que tenta manter a paz e o equilíbrio no organismo inteiro. Estamos falando do sistema endocannabinoide. O papel dele é ser o maestro da orquestra biológica. Ele faz isso usando receptores de membrana super sofisticados que têm 7 domínios e são acoplados à proteína G. Os grandes protagonistas aqui são os receptores CB1 e CB2. E como nosso corpo aciona esses botões? Fabricando substâncias endógenas, claro. A gente tem duas principais. A anandamida é fantástica. Por ser lipofílica, ela atravessa a barreira hematoencefálica com a maior facilidade. Lá dentro, ela modula desde o apetite e a memória até a percepção de dor, ansiedade, depressão e até a fertilidade. Ao lado dela, a gente tem o 2-AG, que é um baita de um agonista endógeno tanto para o receptor CB1 quanto para o CB2. E de verdade, o alcance do 2-AG é impressionante. Ele tem um papel no controle endócrino, onde ele ativa coisas como ACTH e glicorticoides, mas inibe o GH e a prolactina. Ele também regula nossa alimentação, atua na percepção somatosensorial e tem um papel fundamental no desenvolvimento do embrião e na hematopoese, que é a formação das nossas células do sangue. É o corpo trabalhando em harmonia. Chegando ao fim dessa nossa explicação, fica a grande reflexão. O que tudo isso significa no final das contas? Desde transformar o excitador glutamato no freio GABA, a briga diária entre a adenosina e a cafeína, até as vias complexas da dopamina e dos endocannabinoides, cada um desses mecanismos prova que a nossa saúde biológica é um ato de equilíbrio extremamente delicado, frágil e incrivelmente fascinante. Obrigado por assistir. Acesse biomedicando.com.br, é gratuito e você ainda pode estudar com flashcards, quizzes e ouvir podcasts sobre o tema.